meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre o lugar que você está assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor nosso Deus possa te preencher realmente com a sua paz nesse momento. Amém? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Embora hoje o tema que eu estou propondo, vou dar uma abordagem um pouco mais devocional a ele, né? Eu acredito que seja um tema que ele é não tão sistematizável assim, por assim dizer, né? Não sei se eu chamaria de aula, né? Mas como estamos na escola bíblica, né? Esse é o nome que vamos dar. A gente tem tratado de práticas diárias, né? Ou práticas, coisas para a vida, né? A gente, se eu não me engano, falou da prática do equilíbrio, prática da ousadia e prática da... Esqueci o terceiro, né? Você pode ver aí nos nossos vídeos, tá? Recomendo que você assista, tá bom? Recomendo também que você curta esses vídeos, tá bom, irmão? É muito importante. Por mais que você esteja vendo na televisão, sai, vai, acessa o seu celular, tá bom? Acesse o seu celular e deixa o seu like lá. Por quê? O que nos ajuda esse like? Esse like nos ajuda na divulgação do nosso canal, do nosso vídeo, da nossa igreja, né? Da mensagem que nós estamos levando, né? Pode ser que esse vídeo aqui chegue para alguém que não tinha ouvido falar do Evangelho, que tinha um pensamento a respeito do Evangelho, ou de nós, que vai ser desconstruído hoje, tá? Ou através de algum dos vídeos aí, pelos quais ele possa assistir. Então é importante que você curta o vídeo. É importante também que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Importante que você vá lá inscrever e coloque lá para você receber as notificações, tá? Para que quando vier vídeos novos você não perca nenhum, tá? E quanto mais inscritos a gente tiver também, mais a gente pode fazer através dessa plataforma aqui do YouTube. Tá certo, meu irmão? Então vamos começar orando, depois a gente vai para a nossa aula. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, pois o Senhor é bondoso em todo tempo, o Senhor é grandioso em todo tempo, o Senhor é sublime em todo tempo. Obrigado, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Eu quero clamar ao Senhor nesse momento, pedir a tua bênção, Senhor, pedir a tua graça, pedir a tua paz, pedir que o Senhor esteja usando a minha vida para compartilhar sobre esse tema com os meus irmãos, e o Senhor possa estar usando também os teus anjos, agora os envia à casa de cada um, que sobre cada um seja derramado uma bênção especial do Senhor, que essa bênção possa estar abrindo as mentes, possa estar abrindo o coração para tudo que vai ser dito aqui, e que o melhor entendimento a respeito desse tema possa ser dado aos teus filhos. Em nome santo de Jesus, nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada, por isso nós oramos e pedimos o teu auxílio. Obrigado, Senhor, no nome do teu Filho amado nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, minha gente, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre descomplexação, ok? E provavelmente você deve estar fazendo uma cara parecida com a cara que eu fiz quando eu li esse nome, descomplexação. Logo em seguida fui procurar e percebi que, na verdade, essa palavra não existe de fato. É uma palavra inventada pelo autor do nosso material, né, que a gente usa para preparar essas aulas. Tá? E eu me questionei sobre o que ele quer falar, certo? E essa é a primeira pergunta que eu que vou procurar responder aqui para vocês, né? Sobre o que se trata essa descomplexação. Então, a gente vai falar aqui sobre complexos, certo? Ficou vago ainda, né, meu irmão? Tá bom. Então eu vou com o auxílio aqui de uma telinha, né? Eu vou tentar explicar para os irmãos. Já vou avisando que eu não sou o cara das artes visuais, eu não sei trabalhar muito bem essa parte de imagem, porém,
Eu acredito que vai ficar bem claro ali, tá? Então não esperem grandes coisas dessa aula, tá? Em relação à beleza dos meus slides, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí então no nosso primeiro slide aí, ó. Tudo preto, a letra branca, acho que dá pra ver bem, né? Tá certo. Então vamos lá, ó. O que a gente está falando? A gente está falando de que ponto de vista, Gustavo? Vamos ver se é a primeira opção aqui, né? Um conjunto tomado como um todo mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de subordinação, de apreensão, de muita. Já não é. Que a gente está tendo uma visão um pouco mais assim, me parece, de um problema, certo? Então um problema tem problema, por exemplo, matemático, daqueles que envolvem diversos elementos, diversos números, diversos fatores. Se você não lê muito bem atentamente, você se perde no meio dele. Não é disso que a gente está falando, não é complexo no sentido de difícil apenas, né? Vamos lá, construção composta de números e elementos interligados que funcionam como um todo. Também não é, né? Tem mais ou menos a mesma cara aí, por exemplo, um complexo vitamínico, né? Vamos pegar, então são várias vitaminas juntas que geram um efeito no nosso corpo. Não é bem esse sentido que a gente quer dar. Tem mais a ver com esse terceiro aí, ó. Tem mais a ver com o sistema de ideias associadas, parcial ou totalmente inconsciente. Então, são ideias que estão, em sua maioria, né? De forma inconsciente na nossa cabeça, tá? Ou totalmente ou parcialmente, tá? Vinculadas ao terreno da afetividade, então tem a ver com os nossos sentimentos, né? Contraditórias, não necessariamente reprimidas, tá? Então sentimentos contraditórios ou reprimidos, ou não, certo? Reprimidos ou não. Capaz de levar o indivíduo a pensar, então tem a ver com o nosso pensamento, tem a ver com o nosso sentimento e, logicamente, isso gera, né, atitudes, né? Tem a ver com o nosso agir, por vezes agir de acordo com um padrão de natureza definida. Sistema de ideias reprimidas de forte valor emocional, interligadas num todo, capaz de gerar um comportamento mórbido. Então, né, vamos para a próxima telinha aqui, para a gente entender do que a gente está falando. A gente está falando disso aí, ó lá. Um senhor, né, uma pessoa, foi procurar ali provavelmente um médico psiquiatra ou um psicólogo, né? E ele está ali né? Está embaixo desse móvel chamado divã, que é onde os pacientes sentam. E ele faz a seguinte indagação ao doutor: doutor, é realmente acentuado o meu complexo de inferioridade? Né? Então ele se colocou por debaixo do nível do paciente, né? Ele se colocou embaixo do sofá, né? E ele está com essa dúvida aí: será que ele é complexado ou será que não, né? Obviamente fica claro aí que ele é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Então a gente vai falar desse tipo de complexo, né? Os complexos de inferioridade, né? Mais desse olhar da psicologia, né? Que tem a ver com o pensamento e do sentimento que nós temos a respeito de nós mesmos, né? Tem a ver com a autoestima, que é alto, não no sentido de altura, mas no sentido de se tratar de si mesmo, né? Por exemplo, automóvel, algo que se move por si mesmo, né? Então é nesse sentido, esse alto aí que a gente está falando agora, né? De autoestima, ter essa autoestima baixa, ou ter essa autoestima muito elevada, nós também vamos dizer aqui, né? Então, vamos para o próximo slide também aí, ó. Veio na ordem errada, mas é isso aí, ó. A descomplexização, portanto, e aí eu vou usar as palavras do nosso autor aqui para dizer para vocês, tá certo? Então, a prática da descomplexação, então eu não estou falando de complexo, tá? Estou falando da descomplexação, ok? É a arte da soltura consciente e progressiva de amarras relacionadas originalmente ao pecado e a certos problemas pessoais decorrentes da educação e de experiências frustrantes por intermédio dos multiformes benefícios do Evangelho e das terapias do Espírito. Então, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre como nós podemos soltar essas amarras, né, geradas aqui, como o autor diz, gerado pelo pecado, problemas pessoais, educação
e experiências frustrantes, né? É assim que ele diz. Então isso tudo, segundo o autor, nos amarra, nos prende, nos puxa para baixo, né? Tudo isso nos faz sentirmos diminuídos, ou às vezes nos diminui de fato, né? E isso nos complexa, né? Nos torna pessoas complexadas, né? Com complexos de inferioridade às vezes, ou às vezes com complexos de superioridade, como nós vamos ver aqui, tá certo, na nossa aula. Vocês me perdoem se acontecer alguns atrasinhos assim da minha voz, não tá certinha com o vídeo, tá? É porque o programa que eu estou usando aqui, as coisas que eu estou fazendo aqui às vezes gera esse probleminha, tá? Vocês me perdoem. Muito bem, então vamos ver, né? Então, para a gente aprender a se descomplexar, eu acho que é importante a gente aprender, né? A gente dar uma olhadinha para quando a gente começou a se complexar. E por enquanto eu não quero falar da sua experiência pessoal, eu nem teria como falar isso sem te conhecer. Então eu vou falar da experiência da humanidade. Quando a humanidade começou a se complexar, né? Quando isso começou a se tornar um problema. E eu vou dizer para você que, ao meu ver, é praticamente a primeira coisa que acontece com o homem após o pecado, após a queda, né? Assim nós chamamos, foi que ele começou a se complexar. Tá? Então vamos lá para o nosso slide de novo e vamos perguntar isso aí. Quando começou, tá certo? E eu vou pedir para você que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, ok? É isso mesmo, ó, tá o texto aí, tá o versículo 9 e 10, mas eu vou pegar aqui no meu celular também, vamos abrir no 8, vamos abrir no anterior, para a gente entender um pouquinho do contexto, né? Não, vamos ler o 7 ainda, eu acho que o 6, perdão. Para a gente entender bem o contexto de tudo que está acontecendo, tá? Coloquei o 9 e 10 porque é onde eu quero dar ênfase, mas vamos ver a partir do 6. Então, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Então, estava no Éden, existia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela caiu numa ladainha, a Eva caiu numa ladainha da serpente lá, que falou para ela comer do fruto, falou que não ia acontecer nada de ruim, e agora ela está nessa análise, né? Então viu que o fruto parecia delicioso, então no versículo 6, e desejou a sabedoria que ele lhe daria, né? Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu, né? Naquele momento os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Né? Deus perguntou onde o homem estava, e ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Né? Então, a gente analisando as atitudes aqui de Adão e de Eva, né, a gente realmente vai perceber que eles estavam com medo, claro. Né? Eles pecaram, fizeram algo que não era bom aos olhos do Senhor, certo? Então eles tinham medo de uma punição divina, né? Deus falou que eles iam morrer. Mas a primeira reação, na verdade, não é essa. A gente lendo ali os versículos 6 e 7, a gente percebe que a primeira coisa que eles sentem é vergonha. Eles se percebem nus. Eles olham para si e eles veem algo em si mesmos que eles não se agradam, ou que eles não querem mostrar para os outros, ou que eles querem esconder. Algo que é motivo de vergonha, algo que os diminui. Certo? Algo que os humilha. Uma característica em si que não é agradável. Eles se percebem dessa forma. E eles se escondem. Eles fazem cintas. Eles fazem roupas.
Quando vem Deus, eles se escondem mais uma vez, né? Então o pecado, a primeira reação do pecador, né, do pecado em si, a primeira coisa que ele gera em nós é a vergonha, né? Então, é aí que o homem começa, quando o homem começa a olhar para si e a olhar para o outro e a perceber as suas próprias características e as características do outro, é aí que ele vai começar esse processo de complexação, vamos dizer assim, né? E esse processo de complexação vai derivar, né, vai gerar, aliás, outros problemas, né? Ele vai se apresentar de diversas formas, né? E vai ter a ver com atitudes pessoais, ou seja, coisas que eu faço contra mim mesmo, que me como se fosse uma autocomplexação, como se eu me complexasse a mim mesmo. E também o pecado vai derivar atitudes que vão trazer que vão querer complexar os outros, né? Que vão complexar outros, não só a mim mesmo. Então é o mal que eu faço para mim e o mal que eu posso fazer para o outro. Então eu acredito que o processo de descomplexação a gente precisa passar por essas etapas, tá? Falar um pouquinho do que eu posso fazer para me descomplexar, do que eu posso fazer para descomplexar o outro. Tá? Logicamente eu não vou esgotar esse assunto, eu não vou falar de tudo, né? Espero até que vocês, se tiver alguma experiência a respeito, se tiver algo que queira comentar, que queira acrescentar, possa deixar aí nos comentários, possa estar participando com a gente dessa aula aí, tá certo? Muito bem, vamos para o próximo slide, né? Então, como isso aparece no nosso dia a dia? Como isso é causado, né? Como que a gente vai se complexando, né? E aí eu tenho alguns tópicos que eu vou dizer, que eu vou tratar aí, pegar minhas anotações aqui. Como eu já disse, não vou esgotar o assunto, né? Mas vamos falar de algumas coisas aí. Então, como isso aparece no nosso dia a dia? Aparece através de um sentimento chamado inveja, certo? Que é, logo em seguida, né, a gente tem a história de Caim e Abel, né? Caim sente inveja de Abel, né? E o Senhor diz para ele, o pecado bate à porta, né? Então quando o homem começa a olhar para si, quando o homem começa a se perceber, ele percebe que ele é muito bom em fazer determinadas coisas, né? Nós sabemos as nossas qualidades. Mas quando ele começa a olhar para o outro, nós também temos um problema aí. Porque a gente começa a perceber que existem pessoas que são melhores do que nós. Existem pessoas que fazem coisas melhores do que nós, né? Um outro exemplo, né? A gente vai pegar a pessoa de Jesus, certo? Então a pessoa de Jesus era alguém que o povo dizia que falava com autoridade. Então ele ensinava, mas não ensinava como os fariseus, como os mestres da lei. Ele ensinava como quem tem autoridade. Isso gerou um ciúmes, isso gerou um sentimento de inveja. Isso é retratado nas Escrituras. Por diversos textos a gente pode perceber que era exatamente isso que eles sentiam. É assim que o autor bíblico relata nos evangelhos e durante também os Atos dos Apóstolos, né, no próximo livro após o Evangelho de Lucas, né, que é a continuação do Evangelho de Lucas, né, a gente tem ali também os mesmos mestres da lei em todas as cidades onde os apóstolos passaram pregando. Também é citado assim, por inveja, eles atiçavam a multidão. Por inveja, eles procuravam fazer mal, né? Então, a inveja, né, é um sentimento que provoca em nós a vontade de diminuir o outro, né? Nós olhamos para o outro e nós percebemos, poxa, ele faz melhor que eu. Não posso aceitar isso, né?
Muitas vezes a gente pensa, falo porque é um sentimento natural do ser humano, né? Você pode falar assim, eu não sou invejoso, mas talvez em algum momentozinho da sua vida você tenha desejado ter o que uma outra pessoa tinha, né? Pode ser que seja o seu problema, tá? Mas o que acontece nesses casos? Por exemplo, o que aconteceu com Caim? O que Caim fez? Sentiu inveja de Abel e matou, o diminuiu ao máximo, né? Se a gente for olhar para esse episódio de Jesus, né? E a gente for fazer um paralelo com, por exemplo, o que aconteceu, né? Então, os mestres da lei o humilharam o máximo que eles poderiam humilhar, né? Só era morto na cruz o pior dos piores, né? Eles, durante toda a via dolorosa, né, todo o caminho de Jesus, eles cuspiam Jesus, diziam a Jesus coisas ofensivas, né? Se a gente for fazer, tem um texto, tem um salmo, né, o Salmo 22, se você tiver interesse de ler, onde Davi Davi fala ali, né? Vamos ler o texto para ficar bem claro o que eu quero dizer, né? Salmo 22, então abra aí, vai lá. Salmos, capítulo 22. Tomara que esteja certo. Sim. Então vamos lá. Salmos 22, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Olha aí. Você conhece essas palavras? Palavras de Jesus na cruz, né? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo, né? Outras versões trazem como tu, o santo, né? Que seria uma referência a Jesus, né? Então, por isso que eu estou lendo esse salmo, tá certo? Estás entronizado sobre os louvores de Israel, nossos antepassados confiam em ti e tu os livrastes, né? E o versículo 6, mas eu sou um verme e não sou um homem, né? É possível, né, a gente fazer um paralelo com o que Jesus disse na cruz e com o que Jesus estava vivendo, né? Jesus não sei se Jesus estava se sentindo como um verme, porque eu tenho certeza que Jesus sabia bem quem era, mas ele estava sendo tratado como tal, né? Então, na inveja, né, esse sentimento que às vezes a gente tem, pode desenvolver uma atitude. Então a gente sente e a gente reage a isso, certo? Podemos reagir, né, que nem Deus apresenta a Caim. Escolha o bem e serás aceito, faça o bem e serás aceito, né? O pecado bate à sua porta, faça o bem e serás aceito, faça o mal e serás condenado, né? Então, o sentimento de inveja vem. Muitas vezes nós reagimos com o mal. E a nossa reação geralmente é diminuir o outro, né? Então, às vezes nós proferimos palavras que vão ressaltar ali o defeito do outro. Muitas vezes nós proferimos palavras que vão ressaltar ali, ou que vão querer fazer com que o outro se constranja. Muitas vezes nós vamos falar ali palavras que vão diminuir o outro. Por quê? Muitas vezes nós pensamos inconscientemente, diminuindo o outro, sou eu quem cresce, né? Às vezes nós, né? Então esse é um dos aspectos, né? Mas às vezes, né? Eu vou aqui para o terceiro tópico aqui, no egoísmo, né? Eu vou pular esse aqui, depois eu vou falar depois, né? Vou falar em uma ordem separada, no egoísmo, né? Às vezes nós também diminuímos o outro, porque isso nos traz prazer. Por exemplo, porque às vezes é engraçado, né? Às vezes o outro é gordinho demais. E às vezes o outro tem uma orelha muito grande, tem um nariz muito grande, tem um aspecto físico. Às vezes o outro é um pouquinho mais lento no seu pensar. E por vezes nós ressaltamos essas coisas, né? Só porque eu acho engraçado.
só porque isso me faz rir. Não estou pensando no outro, estou pensando em mim. Né? Nesse sentido, eu tenho para contribuir aqui agora com um testemunho pessoal. Quem me conhece há mais tempo, né? Eu tinha, né, um nariz bem avantajado, por assim dizer, né? Uma herança aí de família. Ele era grande e encurvado, o meu nariz, né? Eu também tinha um problema de acne muito, muito forte. Eu tinha bastante espinha pela minha cara, todo o meu corpo, né? Fui descobrir pouco tempo atrás eu fui descobrir que na igreja, né, eu tinha um apelido meio escondido, que era Choquito, né? Quem já comeu esse doce Choquito, né, esse chocolate, vai saber por quê, né? Me chamavam de Choquito. E além de tudo, eu era muito magro. Eu pesava 50 quilos, né? Hoje, eu ganhei uma operação aqui no nariz, né? Tinha um desvio no septo do nariz. Fiz uma operação, né, para corrigir esse septo. E aproveitei, né? Meu avô, né, falou assim, ó, se você quiser aproveitar para fazer uma cirurgia plástica, né, eu te pago o cirurgião. E eu pensei bem a respeito, né, e já tinha passado por diversos processos com o Senhor nesse sentido. E já nem era uma coisa que tanto me incomodava mais, né? Então eu me senti bem à vontade para realmente fazer essa operação. Eu fiz um tratamento de acne, né, que me gerava dores e enfim, né, não era uma questão só estética, mas era uma questão também assim, né, por exemplo, eu encostava na parede, sujava a minha camisa, né, vocês podem imaginar, né, é meio nojento, mas fazer o quê? Tem que falar sobre o assunto, né? Então, estou explicando aqui, né, fora a dor mesmo, né, doloridos, eram inflamações mesmo doloridas, né? E a gordura foi influência de uns amigos meus aí, que me apresentaram um mundo novo, né? E eu acabei, isso aí não foi por conta do meu físico, né? Foi por conta até de um descuidado, vamos dizer assim, com a minha saúde mesmo, que foi acontecendo no decorrer dos anos. Mas, enfim, voltando para o ponto que eu quero trabalhar aqui, né? É da minha experiência na escola, né? Então, a gente quando está na escola, a gente está aprendendo, né? O que é moral, o que é certo, o que é errado, né? A gente está aprendendo o que é bom, o que é ruim. A gente está aprendendo que existem outros além de mim, né? Eu não sou o único, eu não sou o centro do universo. A gente ainda não sabe disso direito quando a gente é criança, né? A gente não percebe que o coletivo é importante muitas vezes, né? Isso nos é ensinado, né? E as crianças costumam ser muito maldosas, né? Sim, não claro, dentro de uma inocência, eu compreendo isso, mas com o diferente, né? Costumam rejeitar muito o diferente, né? E durante anos eu sofri muito na escola por conta disso, né? E eu fui muito complexado, por assim dizer, pelos outros e pelo que eu deixei que os outros falassem de mim, pensassem de mim, e eu comecei a acreditar nisso, em diversas coisas que me foram ditas, diversas coisas que me foram impostas, né, por outros. Então, pense numa sala, né, cheia de crianças, e você ser o motivo da risada de todos, né? Então isso mexe com você, né? Onde quer que você vá, as pessoas, né, vou usar no geral, apontam o seu defeito. Você não consegue ir para nenhum lugar e só ficar em paz. Todo lugar você vai lidar com aquele problema. As pessoas vão enfatizar aquele problema, né? Então isso aconteceu comigo, e isso gerou em mim diversas reações, diversos problemas. Por exemplo, né?
Às vezes quando você apanha muito, né, vou usar quando falam muito de você, né, você começa a falar muito das pessoas. É uma reação natural, você revida, certo? Então, eu comecei a ser muito rebelde, né, durante um determinado período, né? Acho que eu fui entendendo, isso foi mudando no decorrer da minha vida, mas eu comecei a ser muito respondão. Eu comecei a xingar os outros antes que eles me xingassem. Então eu procurava defeitos, eu criava cenários constrangedores, eu humilhava os outros às vezes, né? Para ter essa defesa, vamos dizer assim. Então eu comecei a reagir dessa forma, né? Outra coisa que começou a me acontecer, antes de que as pessoas me zoassem, né? Eu me zoava a mim mesmo, eu me auto-humilhava. Falava, é melhor que eu faça do que o outro fazer. E aí eu dava risada, e eu fingia estar feliz, estava tudo ok, está tudo bem. Mas, na verdade, não estava. Né? Na verdade, eu estava ali fazendo masoquismo, né? Acho que dá para entender esse termo, né? Isso gerou também em mim situações onde eu precisava sempre sair por cima. Isso me atrapalha hoje, até o dia de hoje. Às vezes numa discussão, eu discuto com as pessoas, eu debato alguma ideia e depois paro para refletir e falo assim, nossa, eu sabia que eu estava errado. Por que eu não assumi isso? Então, para mim, às vezes é mais importante estar certo, estar por cima hoje, né? Isso ainda me assombra, do que eu estar certo. Eu estar por cima, eu sair com a razão, é mais importante que eu estar certo, né? Às vezes isso gera um comportamento em mim, assim, né? Eu tenho tiques até hoje, tiques assim na minha, né? Então eu mexo muito no meu cabelo, eu coço muito a minha cabeça, mexo muito no meu rosto. Por quê? Porque durante anos, se vocês pegarem umas gravações antigas minhas na igreja, por exemplo, o vídeo do meu batismo, por exemplo, quando eu tinha que andar em público, né? E geralmente quando você anda em público, você vai ficar em pé e de perfil, né? Isso, para mim, ressaltava mais ainda, né? O meu defeito, o grande defeito, né, da minha vida, que era o meu nariz gigante. Né? Então eu andava com o cotovelo assim, ó, a mão aqui assim, ó, para esconder o meu perfil, né? Ou andava coçando aqui assim, ó, fingindo que estava fazendo alguma coisa, até que eu ficasse de novo de frente para as pessoas. Então, né, tirando todos os traumas que isso trouxe para o meu emocional, né? De eu achar o que eu achava de mim mesmo, né? O que eu achava sobre a minha aparência, o que eu achava sobre a minha capacidade, né, de por exemplo, ter uma esposa, de, por exemplo, né, relacionar com garotas, e enfim, né, sempre fui tímido, mas sou até hoje, né, mesmo me apresentando assim, por exemplo, a gente faz o culto, né, tô aqui falando com vocês, mas eu sou tímido, né, e só foi acentuado ainda mais, né, pelo que diziam para mim, né. Então todo lugar que eu ia, eu escutava, ó, você é feio, né, seu nariz é estranho, né, sua cara é esburacada, você é um pau de virar tripa, né, e coisas do tipo, né, que gerava riso. Então as pessoas dizem isso umas para as outras, sem pensar no que isso vai gerar no próximo. Só pensam, é engraçado, vou falar. Vai gerar umas risadas. Vai fazer me parecer melhor. Ó, eu sou melhor que você porque o meu nariz é normal, o seu é grande. Né? Isso acontece com os gordinhos, isso acontece com o pessoal com as orelhas maiores. Né? Não estou dizendo que a gente não possa brincar uns com os outros. Eu não estou dizendo que a gente não possa, às vezes, tirar um sarrinho. Tá? Eu não tô dizendo isso, meus queridos. Estou dizendo que isso deve ser feito com sabedoria, né? Isso deve ser feito em ambientes adequados. Isso nunca deve ser feito se vai humilhar a pessoa, se vai expor a pessoa. Não deve ser feito, né?
o nosso riso, o nosso bem-estar, a nossa alegria momentânea, vamos dizer assim, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Por vezes, a gente está matando a pessoa ali por dentro. A pessoa nunca vai se sentir capaz, nunca vai ter um bom emprego, nunca vai ter uma família, nunca vai ter um bom relacionamento, vai se sentir sempre incompleta, sempre menos, sempre inferior. Nunca vai desenvolver os seus potenciais. Isso me leva aqui para o próximo ponto que eu queria falar, que é o ponto do olhar a situação e não o próximo, não o indivíduo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Então vou pegar um exemplo prático aqui também, né? Por exemplo, a criança está aprendendo a amarrar o sapato. Daí ela vai amarrar o sapato, ela demora 3 horas para conseguir, né? E aí a mãe está com pressa e toda vez que a criança vai sair, né? Porque toda vez que a gente põe o sapato, geralmente é para sair, né? Então, sempre a mãe está falando, não filho, deixa que eu faço. Não filho, você não consegue. Não filho, não amarre agora. Aí a criança vai lavar uma louça. Não filho, deixa que eu lavo. Você vai quebrar, vai escorregar da sua mão, vai cair. Não filho, não mexa aí. Não filho, você não consegue. Não, você não. Você não. A gente faz isso com os irmãos, com os nossos amigos, né, com os nossos colegas. Não, deixa que eu faço, deixa que eu varro, deixa que eu escrevo, deixa que eu falo, deixa que ele faz, ele é melhor, deixa que ela. Quanto que a gente não faz isso? Quanto que a gente não dá oportunidade para a pessoa participar? Quanto que a gente não coloca sobre a pessoa palavras negativas, dizendo, você não consegue, você não é capaz, você não. Né? Temos que prestar atenção nisso, porque às vezes, ao dizer isso, você não, você está reforçando algum pensamento que a própria pessoa tem de si mesmo, um pensamento que a própria pessoa tem a respeito das suas capacidades, né? Um pensamento que a pessoa tem de inferioridade. Então tem que tomar muito cuidado. Eu entendo que existem certas situações, certas circunstâncias, né? E existem também certas coisas, por exemplo, na música, né? Eu sei que a gente precisa ter um treinamento, precisa ter uma capacitação, né? Precisa ter um estudo, precisa ter ali, às vezes a gente pode até chamar de talento, né? Algo que é inato, né? Existe isso, sim. Na grande maioria dos casos não. Na grande maioria dos casos eu garanto para você que é esforço mesmo. Quem já tentou aprender a tocar ou fazer alguma coisa sabe quanto é custoso, né? Mas existem tarefas específicas. Mas eu falo em atitudes mesmo do cotidiano, né? Coisas simples, que por exemplo poderia ser que eu fizesse melhor. Mas isso impede que a outra pessoa tente, que a outra pessoa participe, que a outra pessoa faça, que a outra pessoa se sinta engajada, que a outra pessoa se sinta capaz? Não deveria? Certo? Então, vamos lá para o próximo aí, na necessidade de ser melhor, né? O terceiro tópico aí, ó. E aí eu começo a entrar num outro aspecto, nesses complexos, que não é um complexo de inferioridade, mas um complexo de superioridade, que é tão presente, na verdade, nos nossos dias. Que é quando a gente começa a alimentar ideias, ou receber ideias de fora, que vão nos inflar o ego, que vão nos colocar num lugar onde a gente não deveria estar, que vão nos fazer pensar, nossa, como eu sou excelente, nossa, como eu sou muito bom, nossa, como eu sou demais, nossa, como eu sou super. Né? Hoje em dia a gente vê diversos pregadores, teólogos da minha geração, né? Dizendo assim, né? O centro de Deus é Jesus e o centro de Jesus é você. Esse tipo de afirmação, né? Que te coloca no centro de todo o cosmos, no centro de Deus. Né? Você é a coisa mais importante do universo. Né? Pregações que só massageiam o ego, que só falam a respeito daquilo que você é de bom, você tem de melhor. Né? Isso é importante para aquele que está inferiorizado, perceber que ele é mais. Que a Bíblia diz, a gente vai ler textos aqui, que a Bíblia diz que ele é mais do que ele pensa que é. Mas isso
pode ser também veneno para aquele que já se acha mais do que é realmente. Né? Então temos que tomar esse cuidado, né? De não nos acharmos os melhores em tudo que fazemos. Não nos acharmos os melhores e ter uma super alta autoestima. Certo? Temos que tomar esse cuidado. Tá? Vamos lá. Porque isso também pode gerar aqui, ó, o quarto ponto. Que nós queremos ser invejáveis. Então, eu me acho muito bom ou eu me acho muito ruim. Pode ser os dois extremos. Mas eu quero que os outros vejam e me vejam bem. Me vejam como algo bom. Me vejam como alguém invejável. Então eu posto fotos no meu Instagram, né, com olha o que eu estou comendo hoje, olha a roupa que eu estou vestindo, olha como eu sou bonito, olha como eu sou legal. Me vejam, me notem. Por quê? Né? Normal a gente querer repartir com os amigos o que a gente está fazendo. Isso é normal, não tem um problema necessariamente nisso. Estou falando logicamente do exagero dessas coisas. Né? Quando isso se torna um problema, é quando você só faz isso da vida, por exemplo. Ou só está comendo aquilo para poder postar uma foto, ou só está vestindo aquilo para poder mostrar uma foto. Só comprei essa roupa para o outro me ver e me achar tal coisa, me achar bonzão. Nossa, olha como ela é bonita, olha como ela se veste bem, olha como ela se maquia bem, olha a pele dela, e enfim, né? Isso se abre um leque imenso aqui, né? Mas quando a gente tem esse sentimento, essa inflação do nosso ego, ou quando a gente é complexado, e a gente tem um ego baixo e quer levantar essa estima, e faz isso de forma errada, fingindo ter uma vida ou fingindo ter coisas que não necessariamente nós temos. Né? Isso é um problema derivado dessa complexação, desse processo de nos percebermos e nos acharmos menos, ou de nos percebermos e nos acharmos mais do que realmente somos. Certo? Então eu queria trabalhar com vocês e trabalhar a ideia. Afinal, quem somos nós? O que nós somos de verdade? Né? E aí vamos para esses textos? Vamos ler todos esses textos. Amém? Então vamos lá, rapidinho, para não estourar muito tempo aqui, que eu sei que já está aí a 42 minutos. Vamos fechar em 1 hora a aula aqui, se Deus quiser. Tá? Vamos lá, Salmos. Salmos 8, 4 e o 5. Vou ler. Quem são os simples mortais para que penses neles? Né? Fazendo uma pergunta a Deus. Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto, o que fizestes? E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Então, meu amado, você que pensa de si, eu sou feio demais, sou burro demais, sou pequeno demais, eu não consigo, eu não posso, eu não sou, eu não tenho capacidade em mim, ninguém acredita em mim, ninguém me vê, eu sou invisível. Eu quero te dizer uma coisa, Deus te coroou com glória e honra. Deus te coroou com glória e honra, meu amado. Vamos continuar lendo isso aqui. Vamos continuar lendo. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo Jesus se tornou nova criatura. Somos nova criatura. Então, todo esse seu complexo, tudo isso que você tem levado para a sua vida, se desfaça disso agora, em nome de Jesus Cristo. Você é nova criatura. 1 Coríntios 6,19, vamos ler. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês. Deus habita em você. Você não é um lixo. Você não é um verme. Não importa o que te disseram.
Não importa o quanto zombaram de você. Olha aqui para mim. Não importa o quanto zombaram de você. Deus mora em você. Você é a habitação do Altíssimo, o Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Próximo, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos ler Romanos 8. Em Romanos 8 a gente vai ver dois trechos. Romanos 8, primeiro 16, 17 e 18. Vamos lá, 16. Romanos 8, 16. Pois o seu Espírito... O Espírito de Deus confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, elegido filho de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, herdeiro do céu. Aleluia! E co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Você é co-participante da glória do Senhor. Vamos ler o versículo 37 desse mesmo capítulo, Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não deixa eu te dizer, se você tem falado para si mesmo, não, eu não acredito em mim, eu não consigo vencer, eu estou preso nesses meus defeitos, eu só vejo meus defeitos. Eu vou te dizer, você é capaz de vencê-los. Você é capaz de transpor isso. Você é mais que vencedor no Senhor. Né? Olhe para os seus defeitos, olhe para os seus problemas. E saiba de uma coisa. Deus te fez assim. E vou te dizer uma coisa. Tudo que Deus faz é bom. Há um motivo, há um propósito, há uma razão. Eu, particularmente, ao passar dos anos, eu fui me percebendo e hoje eu sei o que isso fez de mim. Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte emocionalmente do que muitos dos que eu conheço que não passaram pelas mesmas circunstâncias que eu passei. Eu vejo isso como Deus me moldando através desses meus defeitos, vamos dizer assim. Por exemplo, comecei a olhar para os meus defeitos, por exemplo, meu nariz que me incomodava muito. E comecei a pedir para Deus nas minhas orações, Senhor, né, por quê? Né, eu orava, chorei muitas vezes, né? Por quê? Né? E no decorrer das minhas meditações eu fui pesquisar a respeito da minha origem, né, da minha família e etc. E eu percebi que pelas minhas características e pela minha família ali que vem da região da Itália, tal, eu tenho uma chance grande de ser um descendente aí dos judeus, né? E aí isso foi me, de certa forma, consolando. Eu fui pensando assim, nossa, olha aí, né? Você foi realmente olhar para aquele povo, né? Eles têm realmente essa é uma das características, né? Ali desse povo, né? Isso foi me consolando. Olha aí, cara, eu sou povo de Deus, né? E eu fui me desligando da minha imagem exterior, né? Esses pequenos consolos, né, que o Senhor foi me abrindo os olhos para ver, né? Além de que eu fui percebendo que Deus me fez assim, Ele me queria assim. Eu poderia comunicar com pessoas que, por exemplo, né, pessoas consideradas esteticamente perfeitas não poderiam ter esse tipo de comunicação, né? Deus tem um propósito para você. Faça da sua dor a sua arma, né? Faça da sua dor o seu escudo, vamos dizer assim, né? Você pode usar isso a seu favor, né? Pode usar isso para alcançar o coração do próximo. Pode usar isso para alcançar o coração daquele que está passando pela mesma dificuldade que você, né?
E eu te digo hoje que isso é verdade, nós somos mais que vencedores. É possível vencer, sim, os complexos, né? Hoje eu tenho minha esposa, tenho uma família, né? Eu pensei que nunca teria, né? Mas no decorrer do processo no Senhor, entregando o meu caminho ao Senhor, tive coragem, fui lá, falei com a menina, né? Então aí, casamos, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, João 1,12. João 1,12. Estamos acabando. Vamos ler. João, 1 João, é isso? Não, é João, o Evangelho de João. Evangelho de João 1,12. Então, mas todos os que creem nele e o aceitarem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mais um reforço, são os filhos de Deus. Filhos de Deus, cordeiros. Mas é importante que a gente veja também o nosso lugar e que a gente não se coloque acima do que nós realmente somos. Temos que viver em humildade, né? Então, Isaías vai dizer que nós somos cacos de barro, né? Nós somos tudo isso que o Senhor falou, mas nós também temos que nos colocar no nosso lugar, né, de humilhação. Jesus se humilha constantemente, quanto mais nós. Vamos ler aí, ó, Isaías 45:9. Que aflição espera quem contesta seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com quem lhe dá forma, né? Então, nós somos barro, certo? Isso é importante, para que você não se infle tanto. Se diminua, se coloque abaixo, se submeta ao próximo. Todos nós somos barro, né? Na mesma terra, por assim dizer. 2 Coríntios 4:7. Vamos ler. 2 Coríntios 4:7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, de novo reforçando aí, que contém grande tesouro. Então não provém de nós, não é nosso mérito. Nós não somos grandes. Tudo isso que eu disse ali, né, nos exalta, mas nós não somos assim por mérito próprio, mas pelo tesouro que o Senhor decidiu guardar em nós. Romanos 12, versículo 3. Estamos acabando, gente. Vamos lá. Romanos 12. Olha aí, vai começar a tocar aqui uma música. Não sei se vai dar para ouvir daí. Não consegui evitar esse horário. Mas vamos lá. Romanos 12, 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medidos de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, isso é importante para você que às vezes se acha melhor que o outro. Isso é importante para você que às vezes se acha muito bom em alguma coisa. Isso é importante para você, que você perceba que, na verdade, né, com essa questão do coronavírus ficou até mais evidente. Todos nós somos iguais, né? O pecado nos nivela, a morte nos nivela, que é a consequência do pecado. Somos todos iguais, não importa quão rico, quão bonito, quão bom, quão habilidoso você acha, você pensa que seja. Sempre trabalhe com humildade. Moisés, a Bíblia relata que ele era o homem mais humilde da face da terra. E Moisés era filho de Faraó, entre aspas. Durante sua primeira metade, ele é filho de Faraó. E depois ele governou um povo. Governou um povo de milhares de pessoas. Ele viu a Deus face a face. E ele não se vangloriou por conta disso. Quanto mais você. Certo? Então, quanto mais nós. Né? Porque eu sei que às vezes qualquer um de nós pode passar por isso. Né? Então, vamos sempre colocar-nos no nosso lugar. Então, vamos lá, o que fazer? Viver com humildade, olhar para os exemplos bíblicos. Pessoas bem-sucedidas na Bíblia são pessoas humildes, sem exceção. São pessoas que se humilharam. Certo? Jesus lavou os pés dos discípulos. Certo? Davi, né, se submeteu a ser perseguido por Saul, teve a oportunidade de matá-lo e não o fez. Se humilhou, se submeteu. Né? Outros tantos exemplos.
que a gente encontra na Escritura, tá certo? Saber que tudo provém dele, tudo que você tem de virtude não é seu, não te pertence, tudo é dele, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, toda a glória é do Senhor. Amém? O que fazer então? Aí vamos olhar aqui para as palavras do autor, tá? Abra o seu coração diante de Deus em oração perseverante. Ore sobre o assunto até superar o problema. Lembre-se da disposição de Paulo de enfrentar a questão do espinho na carne, né? Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o Senhor o afastasse de mim. Então, a gente consegue vencer os nossos complexos. A gente consegue levantar a nossa estima. A gente consegue nos colocar no nosso lugar, abaixando às vezes um pouquinho a posição que nós mesmos nos colocamos, né? Através da oração, pedindo humildade ao Senhor, pedindo ao Senhor que levante o nosso ânimo, pedindo ao Senhor que nos faça ver, né, as qualidades mais do que nós vemos os nossos defeitos, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem um problema ou outro, todo mundo tem que melhorar alguma situação, tá certo? Vamos para o próximo. O que fazer? Espírito de luta, né? No que depender de você para remover a dificuldade, esforce-se ao máximo, né? Para remover o complexo, para remover essa autocomiseração, vamos dizer assim, né? Veja o conselho de Paulo. Você era escravo quando Deus o chamou. Não se preocupe com isso. É, isso mesmo. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Então não seja escravo desse sentimento, não seja escravo desse pensamento, não seja escravo do que os outros dizem a respeito de você. Não fique preso com o que eles acham que você é. Não fique preso se eles fazem de você motivo de escárnio. Não se preocupe, Deus tem um pensamento diferente ao seu respeito. Deus te fez mais que vencedor e você é capaz de sair desse poço que você mesmo tem se colocado. Então levante a cabeça, prossiga, tenha força, tenha ânimo, busque em oração, lute contra você mesmo, lute contra esse seu problema, o Senhor te dará força. Em nome de Jesus, não fique parado, não fique se queixando e se amargurando. Reaja, faça alguma coisa, lute, abra os seus olhos para o que você tem de bom. Vamos lá, a aceitação. Se Deus disser não a você, como disse a Paulo a respeito do espinho na carne, é Davi, a respeito da vida da criancinha, né? Davi suplicou por uma criança e ela veio a falecer. Aceite a situação com paciência e alegria, tá certo? Ainda tem defeitos em mim que eu ainda olho, não gosto. Já pedi ao Senhor que removesse de mim, né? No meu emocional, no meu tratamento com as pessoas. Por exemplo, esse negócio de ser rebelde, às vezes ainda me persegue, né? Como eu já compartilhei com os irmãos, né? Às vezes estou discutindo com alguém e eu quero ter a razão, né? E mais do que eu quero estar certo. São coisas diferentes, né? Pode parecer que não. Isso ainda me persegue, né? São coisas que Deus ainda não me libertou. Mas eu estou em processo, não desisto. Sim, faça você também. Né? Há certas coisas inevitáveis, irreparáveis, irremovíveis, irreversíveis por causa da desordem geral provocada pelo próprio homem, né? Pelo pecado, desde as gerações passadas até agora. Mas isso não é motivo suficiente para destruí-lo. Aprenda a dizer, seja feita a vontade do Senhor, isso é muito importante, né? Na hora certa e no caso certo, não levianamente, para se desculpar da preguiça. Para ter uma vírgula aí, tem um ponto. Do medo e da acomodação. A não aceitação significa rebelião contra Deus, que é loucura e só agrava o problema. Não se obrigue a ter necessariamente os mesmos dons, a mesma inteligência, a mesma capacidade, os mesmos recursos ou a mesma história. Olha, ele está cobrindo aí, eu vou ter que trocar aqui. Espera aí, vou me erguer aqui um minutinho. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Os mesmos recursos, a mesma história de seus semelhantes. Todos eles também têm as suas limitações e sérios problemas. É Deus quem reparte os dons com os homens a seu bel prazer. Afaste-se da inveja. Existe sempre a mesma compensação para todos. A minha graça te basta. Aleluias. Vamos lá. Aproveitamento. Então, aprenda a transformar a desvantagem em vantagem.
Aqueles que estão acostumados a fazer do Senhor a sua força são capazes de transformar lugares secos em fontes, glória a Deus. Transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com a chuva da primavera. Sempre que surge uma dificuldade, eles recebem a força de Deus. Vão sempre a seu templo em Sião para adorar o Senhor. Mas as mais notáveis obras sociais foram realizadas, aí tem o salmo aí para você ler, né? As mais notáveis obras sociais foram realizadas por pessoas que tinham desvantagens e, por causa delas, se aplicaram ao estudo e ao trabalho para diminuir o sofrimento alheio. Lembre-se também de que muitos de seus problemas e complexos são mero resultado de convenções e modismos, certo? Então uma coisa que é hoje boa, amanhã pode ser ruim. Uma coisa que hoje é ruim, amanhã pode ser boa, né? Principalmente quando a gente fala a respeito desse aspecto, assim, a beleza, né? O que é belo, o que é bonito, o que é feio, o que é agradável, o que é ruim, né? Isso muda, né? De país para país, de cultura para cultura. Então, né? O que é bonito para mim pode não ser bonito para você e vice-versa, né? Você vai achar alguém que te veja belo, né? Olhando para essa parte, né? Essa questão da aparência. Eu não sou tão eloquente, eu não consigo falar em público. Tudo bem, você consegue escrever, você consegue fazer uma edição do vídeo como esse, por exemplo. Você sabe fazer PowerPoint? Eu não sei, né? Você tem essa habilidade visual de montar as imagens, pegar coisas que façam sentido? Eu não sei, né? Talvez você abençoe assim, ache o seu lugar, aproveite, né, o que você tem de bom, aproveite o que você tem de melhor, olhe para as suas qualidades, olhe para aquilo que você tem de bom. Vamos continuar aí. Onde que eu estava? Por causa dela, se aplicaram ao estudo e ao trabalho para diminuir o sofrimento alheio. Lembre-se também de que muitos de seus problemas e complexos são mero resultado de convenções, já li isso aqui, de uma sociedade divorciada de Deus, né? Que jaz no maligno e não tem autoridade para impor usos e costumes. São coisas banais, mas capazes de transformar a autoimagem e a liberdade com que Cristo nos libertou. Certo? Então, vamos trocar aqui a imagem. Então, espero que você tenha sentido abençoado, né? Que você perceba que os seus complexos não te aprisionam, não te definem. O que os outros dizem para você a seu respeito não te define. Quem te define é o Senhor, e o Senhor te fez filho dele, herdeiro de sua glória. O Senhor te fez um pouco menor que Deus, está escrito ali na palavra, te coroou de glória e honra. O Senhor te fez a sua imagem e semelhança. O Senhor te deu atributos que não deu a nenhum outro. Você é especial de uma forma única. Mas lembre-se sempre de manter a humildade no seu coração. Lembre-se sempre de que você não é maior e nem melhor que nenhuma outra pessoa. Você é diferente e tem o seu espaço. Mas deve procurar sempre ser trampolim para o outro. Suportai-vos uns aos outros. Tem esse sentido. Sede suporte uns para os outros. Amém? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Espero que você possa fazer uso dessa mensagem, dessa reflexão, para abençoar a vida de outras pessoas também. Amém? Glória a Deus. Me desculpe se fui um pouco confuso, me desculpe se fui um pouco redundante, me desculpe se eu falei demais, que eu falo muito, principalmente quando eu estou gravando. E me desculpe pelos erros de pontuação, de vírgula e acentuação e tudo mais. Espero que isso não tenha atrapalhado você. E é isso. Vamos orar ao Senhor nesse sentido então, meus amados. Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse estudo, por essa reflexão que nós fizemos a respeito de quem somos, de quem o Senhor acha que somos, de quem nós achamos que somos. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar transformando a nossa mente, que o Senhor possa estar transformando o nosso coração, nos tornando novas criaturas de verdade, Deus, para que nos moldemos aos teus padrões, para que sigamos as tuas orientações e para que saibamos quem somos no Senhor.
e assim possamos ter uma vida mais rica, mais abundante de comunhão, mais rica e mais abundante de ousadia no Senhor. Sabemos que podemos todas as coisas no Senhor e sabemos que todas elas cooperam para o nosso bem, porque nós te amamos, meu Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor já fez, por tudo quanto o Senhor vai fazer. Então nós cremos, Pai, nós cremos que a Tua mão poderosa já está pesando sobre as nossas vidas, trazendo transformação para o coração do abatido, renovação para aquele que se sente menor, para aquele que se sente pequeno, para aquele que se sente fraco, para aquele que se sente oprimido, para aquele que se sente desvalorizado, para aquele que faz isso consigo mesmo, que alimenta pensamentos, que alimenta, ó Deus, palavras ditas por outros, ó Senhor, que não são verdade a respeito de si mesmo. Ajuda, Senhor, essas pessoas, ajuda aquelas que são vaidosas, ajuda aquelas também, ó Senhor, que têm o ego um pouco inflado. Ó Senhor, nos humilha a todos nós, que nós possamos viver mais gratos, mais humilhados, mais consagrados a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço, abençoa essa pessoa que ouviu essa aula, que está ouvindo agora essa oração, com essas bênçãos, e que ela possa prosperar em sua vida e ter vida abundante, vida equilibrada, vida baseada, firmada, fundamentada na rocha, que é o Senhor e a Tua palavra. Assim nós oramos e nós te agradecemos, Santíssimo. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus.